Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mais um podcast para vocês, o CasaCast hoje muito especial, com o nosso amigo Ricardo Machioda. Tudo bem, Ricardo? Tudo certo, tudo bem, prazer estar aqui, viu? Legal, legal. Bom, vamos começar diferente, vamos começar fazendo uma música aqui já, para mostrar o que o nosso convidado é capaz de fazer hoje aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, Legal. Isso aí. Então, galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Ricardo Machioda, que já vai ganhar um presente já de cara. Ah, que beleza. Tá aí. Seu Felipe lá da 0DB, que é o nosso patrocinador do episódio. Ele mandou pra você. Obrigado, Felipe. Cara, é o seguinte, eu queria falar com vocês aqui sobre a 0DB, cara, ela é uma loja muito legal aqui da cidade, a loja mais completa que a gente tem na cidade de instrumentos musicais, de equipamentos de som. O Felipe também é um cara que entende muito de som, então você está precisando regular o som da sua igreja, o som lá do seu bar, ou do seu restaurante, de algum lugar, assim, ele também chama ele lá que ele vai fazer o melhor serviço para você, também ele lida com instrumentos, então, luthieria e tudo mais, cara, chega lá que ele com certeza vai poder resolver o teu problema, beleza? Vai ficar aqui embaixo o telefone, o endereço deles e também na descrição do vídeo, beleza? Senhor Ricardo Machioda, vamos lá. Tudo bem? Boa, tudo certo, tudo lindo. Obrigado pelo convite, tá? Legal. Olha só, tá caindo aqui. Vamos lá. Cara, é muito legal conversar contigo, porque a galera aqui às vezes já me ouve falar, já ouviu falar, acho que umas 2 vezes de você aqui no episódio. Ó, que legal. Uma vez que eu falei, acho que eu vou chamar o Ricardo também, e na do Alexandre também a gente falou de você. Que legal. E, cara, você é uma referência aqui na cidade de bateria, a tua escola, né, já tem um bom tempo aí, e a minha ideia de conversar contigo, assim, era realmente, obviamente, nosso lado aqui do podcast é a parte do empreendedorismo, do uso da tecnologia e tal, mas assim, de conhecer mesmo a tua vida, assim, aquela galera daqui da cidade, da região, conhece o Ricardo Machioda, mas às vezes não conhece muito da história, como é que começou, como é que foi. Então essa é a linha do papo que a gente vai ter aqui, tá? Show, legal. E para começar, assim, eu queria que você me contasse aí, como é que começou tudo, como é que foi, como é que você começou a tocar, se foi de pequenininho, se foi de um tempo, se foi na igreja, se foi fora, como é que foi? Então, minha mãe conta, eu com pequenininho ganhei uma tamborzinha da minha madrinha, infernizei ela horas por dia. Então esse é o primeiro contato, né? E aí na igreja, né? Eu comecei a frequentar a igreja com 7 anos, então nessa fase 7, 8 anos, eu comecei a me interessar pelos instrumentos. Meu pai cantava, eu estava sempre com ele nos ensaios, passagem de som, nos cultos e tal. E aí, com 9 anos, eu comecei a fazer aula dentro da igreja, né? Uhum. Então, esse foi o começo de tudo, assim, né? E aí, com 12, eu comecei a tocar na igreja mesmo, fazer parte do grupo da igreja e começar a tocar. Então, esse foi o start. Legal. E essa questão de começar a tocar é interessante, né? Nós temos lá o seu aluno, que é o Arthur, né, meu filho, e a gente viu ele desde pequenininho, assim, ele já pegava qualquer batidinha que ele dava nas coisas era com ritmo, né? E até pessoas que não entendem muito de música falavam assim, nossa, mas esse estranho, né? Esse menino com 1 ano e pouquinho pega e toca, assim, ele tá acompanhando a música e tal. E quando a gente colocou ele lá com você, assim, ele evoluiu bastante e tudo mais. Que legal. Mas e questão assim de você, como é que foi assim como é que você começou assim? Eu comecei batucando em casa ou eu já fazia uma aula mesmo? Como é que foi esse início assim? Até você chegar a tocar na igreja efetivamente, que você falou lá com 12 anos, né? Eu fiz aula, meu pai me colocou para fazer aula com um batera da igreja, na época. Danilo, o nome dele. E aí eu fiz aula alguns meses com ele e ele foi embora da cidade. Né? Alguns meses mesmo, acho que eu aprendi 2 levadas com ele e deu. Né? E aí eu fiquei tocando sozinho em casa.
Aí eu fui dando meu jeito, eu era apaixonado por isso, então passava o dia fazendo isso, né? Montando minhas baterias, e sem bateria, né? Então eu costumo dizer para os meus alunos às vezes, né? Ô, professor, eu não pratiquei porque não tinha bateria. Cara, pra mim não dá essa. Essa não cola. Então eu comecei com 9 e eu ganhei minha bateria com uns 14, 15. Então esse período aí foi assim, dando um jeito, batendo na perna. Lembro que eu pegava a colcha da cama, toda, né, a costura, sim. Assim, ali era uma bateria pra mim, então, cada quadradinho. Eu tava divididinho. Não, tinha um instrumento ali. E eu lembro de eu tocar no ar, assim, do erro. O braço aqui, ficar tocando no ar, assim, com a baqueta na mão. Né? Então o começo foi esse, assim, ouvindo as coisas, tentando imitar, passando o dia fazendo com o que eu tinha, né? E aí quando eu tinha 12 surgiu a chance de tocar na igreja, né? E eu morri de medo de fazer virada. Era horrível. Eu lembro que a galera falava, faça. Eu falei, eu não sei. E fui criando coragem, errando muito, levando xingo. Mas foi assim. E aí, quer dizer, com 12 eu comecei a tocar, né? Num grupo lá né, que era no domingo de manhã. E aí eu comecei a tentar me meter em outros grupos. Eu ia toda oportunidade que eu tinha, né? Eu precisava que um batera faltasse. Então se alguém não ia, eu atrasava. Eu começava a ensaiar, eu passava som, eu tocava no... A torcida era o irmão dar uma escorregada. Exatamente, era isso que eu queria, o cara atrasasse, furasse o pneu, essas coisas que eu tava torcendo. Então foi esse o começo, né? E aí com 15 que eu ganhei, 14, 15 eu ganhei minha bateria. Legal. Não parou mais. Realmente esse negócio de não ter a bateria, não ter um instrumento, né? Às vezes a galera, eu acho que bateria ainda você dá pra se virar, né? Você pega, por exemplo, um violão e tal, é mais complicado. É mais difícil, Mas realmente, se o cara quer, tem que ir atrás, né? Tem que se virar, né? Até a Ana, ela conhece um rapaz que o Almir fala, que ele queria tocar teclado. Como é que era o nome dele? Gildemar, isso? Não, tudo bem. E ele não tinha teclado, não tinha como ter na época. E ele conta a história que ele pegou um pedaço de madeira e fez as teclas. E ele começou ali a aprender as formas dos acordes, justamente também para tocar na igreja. Então não tinha teclado em casa. E daí ele chegava na igreja e tocava e ninguém sabia como, porque ele não tinha teclado em casa. Então esse negócio de você querer mesmo aprender, eu acho que em qualquer, seja um instrumento ou qualquer coisa na vida, assim, quanto mais você quer, você dá jeito e faz, né? Eu na época eu ficava chateado, né? Tendência, né? Imagino. Moleque e tal. Mas hoje, eu acho que no fim das contas foi legal. Foi bom, né? Porque eu acho que você desenvolve um negócio que você precisa desenvolver para um instrumento. Porque assim, pra você realmente tocar um instrumento, é um processo de uma vida inteira. Você rala, é difícil. Eu costumo dizer que o mundo conspira contra, né? Então você vai ter que empurrar o mundo na tua frente mesmo. E aí quando você começa assim, você já vai sendo treinado para isso, entendeu? Você já desenvolve essa casca que você precisa para você realmente tocar o instrumento, né? Depois que minha filha nasceu, eu parei de praticar. Mas eu sou maluco, bicho. Eu já cheguei a estudar 5, 6 horas por dia. Internado dentro da sala, entendeu? Mas você precisa ter muito, tá? É difícil, né? Você precisa ter muita casca mesmo para fazer Sim. isso. Eu acho que esse começo é o que eu falo para meus alunos às vezes, né? A galera tá lá, tem aula, tem alguém orientando, tem alguém dizendo, tem alguém cobrando. Legal. Mas tem uma fase do processo que você vai ter que andar sozinho. Você vai andar, não tem como você não andar sozinho. Sim. Então se você não tiver estrutura para se virar, você não vai conseguir seguir, entende? Então no fim das contas, eu acho que foi legal. Claro. Né? Então me ajudou nesse sentido. Mas foi assim o começo. Legal. Cara, e daí como é que a gente pula disso para você virar um professor de bateria aí, referência aqui na cidade e tal? Como é que começou essa questão das aulas, assim? Foi dentro da igreja? Como é que foi? Não, eu comecei a dar aula numa escola aqui. Com 15, 16 anos eu parei de tocar na igreja. Na época eu parei, e aí parei de tocar. Na época ele acabou não rolando, e eu tava me dedicando para estudar pro vestibular na época e tal, e tava com aquele, mas fazer música não é legal, né? Faça uma faculdade e seja uma pessoa comum. Então, o que você queria fazer de faculdade? Eu fiz jornalismo. Jornalismo? Eu fiz. Você fez todo? Ou fiz, só... me formei. Pô, legal. Mas fui correndo. Entrei na faculdade com 17 e terminei com 21. Levamos de uma vez. Vou fazer, mas vai rápido. Tá certo. Mas nessa fase eu entrei meio nessa, assim, de achar que eu
não vou fazer isso o resto da vida, não é legal, né? E aí parei de tocar nesse período. E aí com 17 anos eu voltei a tocar, né? Tem um amigo do meu pai na época, que tinha uma loja, uma escola, meu pai falou que eu tocava, ele falou, tô precisando de um baterista. Aí fiz o teste pra banda dele, passei, e aí comecei a tocar na banda dele, né? E aí ele tinha uma escola de música também, o professor dele saiu e ele me chamou pra assumir, né? E eu comecei sem saber nada. Eu falei pra ele, eu nunca fiz aula, fiz aqueles mesinhos de aula só no começo. Ele falou, não, ensina o que você sabe e tá tudo certo. E eu comecei a estudar para poder ensinar também, né, nesse período. E foi o que aconteceu. E tem uma coisa que é muito legal, assim, que eu sempre digo. Às vezes a pessoa fala, pô, Matiel, você é corajoso, né? De viver só de música, de virar a mesa. Eu falo, não, eu nunca virei a mesa, entendeu? Para mim sempre foi conveniente, entende? Quer dizer, sempre fez sentido. Sim. Então, o meu como uma carreira, né? Você pensa lá, eu faço, sei lá, jornalismo, quero ser jornalista. Você sempre pensou em viver de música. E as coisas foram acontecendo, eu não fui atrás. Eu nunca fui atrás. Entendi. Quer dizer? Entendi. Foram caindo no meu colo. Entendi. Né? E, por exemplo, nessa fase, né, quando eu comecei a dar aula, eu estava no primeiro ano de faculdade. Na época, meu pai estava com uma dificuldade financeira, né, a empresa dele tinha quebrado e tal. Então, começar a dar aula me salvou, entendeu? Então, pô, era uma grana que entrava, me ajudou nesse período de faculdade, entende? Eu comecei nessa idade. Quando eu saí da faculdade, que aí estava naquela de você jornalista, você batera, o que aconteceu? Eu já tinha, né, um número de alunos, eu já tinha uma receita com isso, né? Se eu fosse fazer jornalismo, eu teria começado do zero. Sim. Entendeu? Sim. Então, para mim, foi conveniente continuar, entende? Então, eu sempre digo isso, assim, eu nunca virei a mesa, eu só estava pronto quando as coisas apareceram. Entendi. Né? E eu disse sim, mas eu nunca fui o cara que, não, vou abandonar tudo e vou fazer isso. Não. Né? Eu fui fazendo, muito sempre isso, né? Muito envolvido, e as coisas foram acontecendo, né? Mas foi isso, com 17 eu comecei a dar aula. Legal. Você falou que você começou a dar aula na escola lá, de um professor que saiu. Então você começou a dar aula já com uma galera de aluno. Tinha 9 alunos na escola, eu lembro até hoje. Pra quem não dava aula nunca, 9 era muito. Peraí. 2 meses depois não tinha ninguém. Todos abandonaram. Sem brincadeira, não sobrou ninguém, zero. Né? Eu não sabia dar aula. O cara tinha o jeito dele de fazer. Eu fui espantando um de cada vez. Saiu um por semana, na conta deu um por semana de embora. Então, em 2 meses eu não tinha ninguém. Daí eu recomecei a fazer os meus alunos. Entendeu? Entendi. Mas a vida me deu. Até aqui, tá a posição aqui, mas eu não soube aproveitar. Foi assim que começou. Eu imaginei que fosse difícil, né? Porque acho que qualquer instrumento, mas bateria me parece muito específico, assim, do cara ter um jeito de ensinar, né? Até o Arthur me fala algumas coisas que como que você ensina ele, fala assim, eu nunca pensei dessa maneira. Então, assim, tem um método de cada um de ensinar. Então, como é que você pega um professor na metade do método dele e continua? Exatamente. Né? Não sei que vocês façam aula com ele, né? O cara tá acostumado. E tem uma coisa que na época eu não sabia, né? Então, é muito mais sobre gente do que sobre bateria. Entendeu? Então, entendeu? Cada um... Exatamente, Então, cada um tem uma vontade, cada um tem uma pegada, cada um tem um ritmo, cada um tem sei lá, né? Cada um tem algumas coisas para oferecer. E é muito diferente, né? É muito diferente. Então, tem aluno meu que o cara vai fazer aula para sair de casa. Não, para destressar. Tem filhos gêmeos, os filhos estão com 2 anos apavorando em casa, trabalhando. Cara, eu só venho aqui, a baqueta do cara é ficar no carro. E o cara tá lá 5 anos e para ele tá bom demais, tá lindo, entendeu? Assim como eu tenho alunos que têm talento. Então, você conseguir tirar a febre disso, né? Que eu acho que é o principal e é o que eu não tinha na época, eu acho. Eu também não tinha domínio técnico, didático, né? Mas acho que o principal é isso. O principal é isso, assim, é você conseguir fazer essa leitura, né? E oferecer as coisas dentro dentro de cada um, né? Da individualidade mesmo. Da capacidade, dos objetivos de cada pessoa. Porque alguns você tem que desafiar. Sim. Você tem que encorajar. Tem alguns, se você desafiar, o cara desaba. Entende? E tem alguns que, cara, a autoestima do cara é alta, você tem que
Dá uma baixadinha. É isso, entendeu? Então é esse jogo que você tem que fazer, né? O que é muito bom para um, não é tão bom para outro, entende? Ou seja, se um você tem que fazer chegar aqui, o outro chegou aqui, tá bom, né? E o mais difícil, na verdade, pra gente, é a nossa referência. Porque a nossa referência é uma, né? Sim, claro. Né? E a do aluno é outra. Teve um período que eu estudei muito instrumento, eu lembro que era difícil entrar em sala, porque você estava voando, né? Passei 4 horas estudando que nem um louco, né? Aí a tua tendência é querer que o teu aluno esteja com o mesmo grau de... claro. Ele não tá, né? Não adianta. Sim. Então, mas isso tudo é a experiência que traz, né? Somado com a parte didática, mas essa parte humana eu acho que é o principal. Eu acho, para professor, principalmente, acho que a versatilidade é algo assim que é muito importante, né? Eu vejo, a gente conversou com o Alexandre aqui, e o Alexandre é um cara que tocou do heavy metal até ele falou aqui do chimbinha, da pegada do chimbinha e tal, enfim, do calypso, não sei o quê. Então, assim, ele tem ele andou por todos esses lados, assim. Sim. E você já tocou de tudo também, já? Já. Normalmente é assim, né? Assim, para quem tem um instrumento como hobby, o cara consegue se dar o luxo, nessa termo, mas ele consegue tocar o que ele gosta. Sim. Né? Não, é isso aqui que eu vou fazer, tudo certo, né? A gente que vive disso, a maioria das pessoas que vivem disso acaba precisando fazer... Abrir o leque, coisas, né? No fim é legal, eu sempre gostei dessa ideia. Eu sempre quis tocar jazz na sexta e rock and roll no sábado. Sempre foi minha intenção. Mas eu fiz de tudo. Já tive... Minha primeira banda, assim, foi uma banda de rock anos 80. Já a primeira vez, uma semana para tirar 40 músicas. E aí de lá para cá foi de tudo, né? Eu fiz muito banda de pop rock, fiz muito lance de música brasileira, de MPB, essa praia toda. Depois eu caí no sertanejo, fiquei um tempão tocando sertanejo, inclusive tocava com o Alexandre nesse período. Mas já teve de tudo. Eu toquei muito jazz, que eu gosto bastante. Tive, né, até pouco tempo atrás tinha um trio de jazz. Já fiz de tudo. Que estilo que você acha, né, na tua experiência, assim, que dá mais, pro baterista específico, que dá mais liberdade? Porque, eu não sei, né, obviamente daí você tá falando com um cara que já não entende nada de baterista, que, inclusive um tempo atrás eu estava ensaiando no estúdio, e daí eu queria mostrar pro meu baterista que eu queria fazer que ele fizesse de um jeito. Certo. E eu fui sentando na bateria. Entendi. A Ana, até onde que ela lembra, ela deita no chão de dar risada. Assim, é isso aqui, mas você nem tá conseguindo me mostrar. Então, o que eu faço? Mas o que eu consigo ver assim, que existem alguns estilos que eles parecem, obviamente que tem, né, dá pra você viajar um monte, mas eles parecem um pouco mais cadenciados, assim, mais padrões, digamos assim. E outros, tipo, na minha cabeça, por exemplo, o jazz é uma coisa que cada música parece que tem um baterista tocando diferente, né? Eu não sei como é que você vê isso, que estilo de música te dá uma versatilidade maior. Assim. Na verdade, assim, se você pensa no rock, no pop, no funk, no sertanejo, no country, qual que é a referência da bateria? A bateria tem um groove, uma levada, um ritmo. Né? E esse ritmo a gente tem que se comportar quase, na maioria das vezes, quase como um ritmo eletrônico, ou seja, é uma cama que você tem que fazer. Nossa, né? Então você vai ficar... Então, como é que funcionam essas diferenças? Se você tocando um rock, né? A tua função como baterista vai ser basicamente manter isso aqui. E é isso. Então, se você fizer só isso, entre aspas, você fez a tua parte. Você fez a cama. Toca uma galera de música, assim. É isso aí. E o que vai acontecer? Durante a tua música, você vai sair disso para fazer algumas coisas. Então, você pode sair disso para fazer uma virada, dependendo do que a música te pedir. Mas a tua função, basicamente, é ficar aqui. Né? Isso vale para todos os estilos que eu te falei. Né? Você pega lá um sertanejo, né? A tua função é ficar aqui. Sim. Tá? Então isso é o conceito de groove que a gente tem, de levada, né, de ritmo. O jazz, ele tem um conceito um pouco diferente, que é o quê? No jazz você tem uma condução, então você não tem um groove, então você não vai funcionar como esse ritmo eletrônico, né? Você vai ter uma condução que é uma base, normalmente é no parada de condução mesmo, tá aqui, né? Mas algo
E aí o resto do teu corpo vai improvisar junto com a melodia que você está ouvindo. Entendi. Entendeu? Então você vai ouvindo a melodia e aí você vai conversando com a melodia. Então você tem mais liberdade porque você vai improvisar o tempo todo. Entendi. Dentro do limite, da dinâmica. Claro, aí claro. Você vai... Uhum. Vai, né? Então é uma abordagem que você tem mais liberdade. Então, no geral, estilos que seguem, que tem essa abordagem do jazz, você tem mais liberdade. Então não é só um jazz. Uhum. Então tem muita coisa da música brasileira, por exemplo, que é assim. Né? Então samba jazz, algumas coisas que ela vai para essa pegada. Tem muita coisa da música cubana. Então, no geral é isso. Assim, essa abordagem mais jazz, ela vai para esse lado. Claro que mesmo dentro do rock você tem variações, né? Uhum. Você tem possibilidades. Se você pega, por exemplo, uma música do Rush, ela é exatamente igual ela foi gravada. Então, eles gravaram lá em 1973 e aí eles tocaram ao vivo em 2005. Eles tocam exatamente as mesmas notas. Né? Que legal. Então a abordagem da bateria... É identidade, né? A abordagem da bateria é como se ela fosse uma composição mesmo. Então cada nota que foi colocada ali foi pensada. Uhum. Né? Se você pega uma música do Metallica, do Foo Fighters, tem o groove, tem uma linha que ele segue, mas cada vez alguns detalhes podem ser diferentes. Entende o que quer dizer? Uhum. E aí você vai escapando disso até você chegar nessa abordagem do jazz, que talvez seja o máximo da liberdade nesse sentido. Né? Então, esse tipo de abordagem. Então, tem variáveis, assim. Né? No jazz, a gente costuma dizer assim, no jazz você tem que seguir duas coisas. É o andamento da música, né? O beat, a velocidade que ela vai ser tocada, e a melodia. O resto é teu. Mas também fluido. É isso aí. Então você tocou de um jeito, amanhã você toca de outro. E tudo bem. Você segue, assim, você segue a estrutura. Né? Claro. Tem uma estruturinha que você segue lá, que você, né, toca. Mas a forma que você vai tocar isso, você tem uma certa liberdade de fazer. Né? Eu acho que essa é a beleza da versatilidade. Né? Sim. Tudo é legal, tudo é bonito dentro do que se propõe. Quando a pessoa consegue abrir a cabeça para isso, né, entender que não é porque ele curte o Metallica que o Calypso é ruim, é uma música ruim, né? Sim. São apenas gostos diferentes. Eu acho que daí entra essa questão de ser versátil e também começar, às vezes, a aplicar uma coisa que é legal naquele outro ritmo pro que você toca, né? O que você toca. Eu acompanhava muito o Foo Fighters, né? Sou bem fã dos caras e tal. Legal. E o que o Taylor Hawkins fazia, assim, era impressionante, porque ele gravava-se de um jeito, ele mesmo gravava, e daí quando ia tocar, assim, cada show que você via era diferente, cara. Era muito legal, eu gostava muito dele tocando por causa disso. Porque cada show que você via, o cara era uma pegada muito firme, assim, muito forte, mas era sempre diferente, assim. A Times Like This mesmo, tinha lá o beat normal e tal, mas principalmente no final ele sempre faz umas bagunças, né? E mudava-se tudo, assim, parecia outra música, sabe? Então os caras que têm essa versatilidade mesmo, parece que conseguem chegar num patamar diferente. Né? É diferente, né? No geral, assim, por exemplo, só o fato de sair do estúdio e ir para ao vivo já tem umas diferenças. Né? Então, no geral, o andamento é mais rápido, as músicas são tocadas mais rápidas ao vivo. É possível você somar mais detalhes, ou seja, o batera toca mais econômico no estúdio. E ao vivo se pede que você toque com mais informações, né? Então só isso já imprime uma diferença. Sim, né? Claro. Mas você pega uma banda como o Foo Fighters, por exemplo, me parece uma banda que toca tudo no... Não tem metrônomo, vambora. Depende do dá essa impressão, né? Tem banda que você ouve que é mais quadradinha, que você sente sonoramente que ela é mais quadradinha, né? Mas o Foo Fighters é uma banda que me parece que... Tudo vambora. Vambora, exatamente. É isso. Cara, voltando então aqui pra conversa mais contigo, cara. A questão da tua escola, cara, o Bateras Play. Em que momento que ele surgiu? Quanto tempo que tem já e tudo mais? Conta pra nós como é que foi essa mudança de um cara que estava tocando numa escola para abrir a sua própria escola. Né? Tá, legal. Eu comecei a dar aula nessa escola, eu tinha 17 anos, eu fiquei uns 8 anos lá.
7, 8 anos. E aí eu saí com a intenção de ter a minha escola, né? Então comprei mais uma bateria, montei um equipamentinho para ter para ter minha escola. Mas eu não tive coragem de encarar direto um aluguel e né, tudo que tem a ver com você. Então eu migrei para uma sala dentro do estúdio. E fiquei lá, fiquei em 2 estúdios, na verdade. Um fechou e eu fui para outro estúdio. Fiquei alguns anos nisso, sei lá quanto. E aí teve uma situação muito engraçada, assim, eu não sou um cara muito... Agora eu tô melhorando, assim, mas eu sou um cara meio... Não sou tão arrojado quanto eu gostaria. Né? Então eu sou um cara que fico me programando. Eu fico, opa. E eu tava nessa, né, juntando grana, pensando pra montar a minha escola. E aí eu tava dando aula dentro do estúdio. Aí teve um ano que eu tirei férias lá em janeiro, eu não dei aula. Né? Terminou o ano, em janeiro eu não dei aula, voltei em fevereiro para dar aula. Quando eu cheguei, tinha um cara que é meu amigo, inclusive, mas o cara tá morando dentro do estúdio. A minha sala era aqui, o quarto dele era do lado, assim. E eu conhecia ele. E aí um dia eu cheguei para dar aula, tinha aqueles varal de chão, sabe aqueles varal de chão? A janela ficava na frente, assim, o varal de chão bem ali. Eu falei, não dá mais, não dá. Então foi nesse dia que eu decidi mudar, entendeu? Eu falei, não dá. E aí circunstância. Então você não faz, a vida se encarrega. Sim. E aí nessa que eu fui atrás, aluguei imóvel e daí comecei com a escola. Então eu tô nesse imóvel há uns 10, 11 anos, mais ou menos, né? Aí comecei sozinho, aí eu tive uma franquia durante alguns anos, e há 4 anos que é o Bateras Play e é só bateria, né? Então antes era escola de música, era uma franquia, e de 4 anos para cá que eu tô, né, só com a minha marca mesmo, Bateras Play, e a gente decidiu ser especializado em bateria, né? Então foi esse o processo. Legal. Cara, e no Bateras Play tem algumas coisas que eu acho muito interessantes lá que vocês fazem. Que, por exemplo, o Bateras Day, que foi feito o último em 2019, antes da pandemia. Vou pedir até pro editor, coloca aí, eu mandei um videozinho lá sobre o último Bateras Play, também umas fotos e tal, coloca pra galera ver o que é exatamente. E esse ano tem de novo? Tem, tô prometendo não tá fechando, mas tem. Não, mas a intenção é fazer. Tô botando você na saia. Não, vou fazer, eu quero fazer isso. Os alunos do Martial, eu tô, Agora vai rolar. Cara, e também tem o Bateras Day, teve o Bateras Play Live, né? Que é quando o cara sai do estúdio e vai tocar com uma banda mesmo. Teve também a questão da gravação em estúdio profissional e tal. Então essas ideias que vocês têm, assim, de tirar o aluno meio que da rotina, digamos assim, eu acho super legal, mas como é que surgiu isso, assim? Qual que era a ideia de vocês fazer o que com isso exatamente? Né? Entendi. Vários alunos nossos começam tocando porque tem curiosidade, querem conhecer o instrumento, querem desestressar e tal. Então eles não têm relação com o universo musical. Então a relação deles com o instrumento é a aula. Então fazer esses eventos tem a ver com você apresentar esse universo para as pessoas, né? É a diferença entre você treinar no clube e você participar do campeonato. Sim, é muito diferente, né? E tem uma tendência a ser mais legal, né? Mais divertido. Então tem muito a ver com isso, né? Eu sempre digo que você simplesmente tocar o instrumento numa aula em casa por muito tempo, chega uma hora que aquilo não faz sentido para você. E a tendência é você perder o estímulo, né? Então fazer os eventos tem a ver com isso. É pegar o cara e colocar lá naquela situação para ele experimentar as dores e as alegrias, né? De estar ali. Essa que é a intenção. Então, aí por exemplo, o live, a gente coloca uma banda profissional com músicos legais, um palco legal. Eu sempre digo, tem muita gente que talvez na própria vida o cara não tenha essa chance. Que o círculo que ele tá não tem isso, né? A gente leva a galera no estúdio para gravar, né? Um estúdio legal. Mesma coisa, é muito possível que mesmo o cara que tem uma banda, ele nunca entre num estúdio para gravar, não vai acontecer a situação na vida dele, né? Então a gente vai lá, pega na mão do cara, então vamos lá que você vai viver isso, né? E o Bateras Day é outra história, isso é uma isso é uma loucura, é uma experiência legal. No último deu 110 bateras. 110. Que legal. A meta é pelo menos 150 no próximo. Nossa. A galera tá 70, então a gente vai conseguir. Faz muito tempo já que não tem, né? A gente vai conseguir. Não, a sensação é muito legal. E é muito legal do Bateras Day o que o cara tem uma bateria, toca 3 levadas, ele pode ir. A proposta ela é muito
inclusive. Essa que é a intenção. Então não é para quem toca muito. Uhum. Então as músicas são simples, os arranjos a gente simplifica mais se for preciso, né? Ficam algumas baterias no palco, microfonadas, tocando para o pessoal de baixo seguir. E o principal, tem 110 baterias. Nossa. Se você errar, ninguém vai ouvir. Fique tranquila. Legal. Definitivamente ninguém vai te ouvir. Então legal. tá tudo certo. Acho que de todos esse é o mais tranquilo, né? Normalmente para pessoas se encorajar a fazer eu costumo dizer que é a porta de entrada. Eu acho a melhor forma de começar. Né? Eu acho que depois de qualquer um desses eventos, o cara ele vem com um ânimo diferente para as aulas, né? Muda. Parece que dá um gás para mais um tempo, né? É isso mesmo. Porque é aquilo, né? Faz sentido todo o trabalho que ele teve, né? É a recompensa, né? Então eu costumo dizer assim para os meus alunos, cara, se a pessoa que vai cozinhar, né? O cozinhar começa quando vai no mercado, vai na feira, ele escolhe tudo, compra, ele vai lá, tempera a carne na noite anterior, não sei o que, faz, cozinha e termina onde esse processo? Termina na mesa. Sim, né? sim. Com as pessoas que você gosta em volta da mesa, conversando, dando risada, o filho, o pai, a esposa, sei lá. Se você fizer toda a preparação e você não for para a mesa comer, não vai fazer sentido você cozinhar. Sim, quer dizer? claro. É a mesma coisa que você ficar tocando instrumento e não ir pro palco. Não vai fazer sentido, vai perder a graça. Não, é verdade. Isso é verdade. Eu tive um tempo que a gente tava na igreja, né? E teve um tempo que a gente eu não tava mais no ministério e tal. Sei. E foi o tempo que eu menos peguei instrumento, assim, porque não é que você quer se mostrar nem nada assim, mas é que quando você, é como você falou, você treina pra fazer algo, né? Então você treina lá no teu trabalho pra executar alguma coisa, você treina na escola pra tocar, pra jogar um gen da vida, um campeonato e tal. E o instrumento é a mesma coisa, você treina pra tocar em algum momento, né? E realmente é bem interessante, assim, esses eventos e tal, e como o Arthur é um que tá, esses dias eu mostrei pra ele só a foto das coisas, ele falou assim, e vai ter isso aqui quando? Eu falei, não sei, tu pegou, tu matou. Se vire lá. Vai ter, logo a gente vai fazer. Legal. Cara, e ainda a questão da escola, como é que foi pra vocês a questão da pandemia, assim, quando entrou? Você já dava aula online, ou não, ou teve que correr tudo, e mudar tudo, ficou sem dar aula, como é que foi isso aí? Eu já dava aula online. Não é o carro-chefe da escola, né? Mas então ainda dá aula, né? Ainda tem alguns alunos online, mas é o carro-chefe. Então nessa fase da pandemia a gente acabou migrando direto, né, pro online. E claro que caiu o número de alunos, teve gente que não gostou desse formato, né? Mas a gente fechou a porta e manteve assim durante esse período todo e sobrevivemos. Que bom. Conseguimos. Que bom. Tem uma galera que realmente não dá pra dizer o mesmo, né? Porque, exatamente. Um pouco porque realmente foi muito complicado tudo. E aí falando mais empresarialmente, né? E outro também porque às vezes as pessoas elas têm muito medo do novo, né? Quando tem muitas, assim, aqui em Ponta Grossa eu ainda acho que é uma cidade muito tradicional. Sim. Então a galera era muito putz, eu quero uma coisa, eu vou lá ver, provar e tal. E quando teve a pandemia, fechou tudo. Aqui ainda fechou, eu acho que menos do que em grandes cidades, hein? Mas ainda assim fechou. Muita gente não sabia o que fazer, né? Que tinha um produto ou às vezes um serviço para vender. E tinha medo de migrar pro digital, né? Eu tenho uma agência de marketing digital, então para nós assim foi uma virada totalmente assim, deu um giro de 180 assim, parece que foi para outro caminho, sabe? Todo mundo, pelo menos, e muitas pessoas de fora daqui, muitas empresas de fora daqui que viram que não tinha mais como viver sem o digital, assim, sabe? Eu acho que o cara que faz uma aula assim, se ele quer mesmo continuar, acho que não. Acho que nesse negócio é interessante, porque daí meio que divide, né? Tipo, o cara que realmente quer se aplicar e tal, que quer parar ali na frente de uma telinha ali, uma hora e tal, e ficar uma hora. Ou aquele cara assim que tava meio que fazendo pra, né, sei lá, que deu vontade de fazer e tal. É ali que você separa. Aí você separa. Nessas horas você separa, é bem isso. Pois é. Não, legal. Cara, e em relação à estrada, assim, você chegou a andar muito por aí tocando? Como é que foi essa questão, assim? Ou sempre foi a questão da aula mesmo e o tocar fora era só um a mais, entendeu? Então, eu comecei a dar aula antes de tocar, né? Então eu comecei a dar aula com 17 anos
e eu não tocava profissionalmente, né? E aí por conta das aulas começaram a surgir convites para tocar, né? E então eu comecei a fazer no início mais aqui, né? Mas aí depois começaram a acontecer algumas coisas, viagens, coisas assim, né? Aí um pouco depois eu entrei no sertanejo. Eu peguei meu começo do que era o sertanejo universitário, né? Então na época a gente tocava bastante, né? Toquei muito mesmo. E tocava na região aqui, né? Mas especialmente nesse período que eu caí mais na estrada, eu saquei que estrada não era muito a minha pegada, assim, né? Não era o que eu queria fazer, né? De estar 100% na estrada. Então foi ali que reafirmou para mim o foco em dar aula, né? Mas eu nunca parei de tocar. Então hoje, por exemplo, eu toco, e depende do período do ano, mas em média, sei lá, 5, 8 vezes por mês eu toco, 1 ou 2 vezes por semana. Mas a maioria aqui, raramente viajo, toco mais cedo, né? Mas essa transição eu fiz muita coisa, assim, né? Então toquei com vários artistas, porque eu nunca fui um cara muito de banda. Eu sempre preferi ser o cara que é contratado e que toca com muita gente. Um suporte para uma galera, no caso, né? Porque assim, aqui na nossa cidade, óbvio que tem lugares que é diferente, né? Mas aqui na nossa cidade é muito difícil uma banda ter agenda suficiente para quem vive disso para te segurar, entendeu? Então você ter data ter show toda semana é muito difícil ter. E aí você acaba tendo que tocar com um monte de gente para poder suprir essa agenda, entende? Então por conta disso eu entrei nessa, né? Mas já fiz de tudo: sertanejo, jazz, rock and roll, tive banda disco, samba rock, grupo de samba, tudo que você imaginar. Música alemã já fiz de tudo. Música alemã, sabe, por causa da Nietzsche, né? Exatamente. Eu fazia aquela banda que toca lá no pavilhão, eu fiz tudo isso aí eu fiz. Legal. Cara, e assim, o cara que quer começar a tocar bateria, ele tá vendo isso aqui, tava naquela assim, tem vontade, mas não sei como começar e tal. Obviamente, eu acho que bateria é uma das coisas que, apesar de alguns, né, como você, assim, ter conseguido aprender muita coisa sozinho, é um dos instrumentos que, sinceramente, eu acho que pra mim, por exemplo, se eu não for fazer aula, eu nunca vou conseguir tocar na minha vida, entendeu? Não tem como. E o cara, assim, putz, eu acho legal, né? Eu não tenho nada de aptidão musical, mas eu acho legal. O que é legal o cara treinar, assim, pra ver se é isso que ele quer mesmo e tal, ou uma levada, ou a questão do beat, do tempo e tal. O que você acha mais importante pra esse cara que tem uma vontade, assim, e quer começar alguma coisa? Tá. Eu acho assim, a primeira coisa, eu acho que a bateria é um dos instrumentos mais fáceis para você começar. Talvez com uma orientação, mas por quê? Cara, você sabe melhor do que eu. Vai tocar violão, você vai levar música. Sim. Conseguir tirar uma música, Exatamente. Mas pra você tirar som de um dó, e a hora que você conseguir tirar o som do dó, pra você conseguir trocar de acorde, então leva meses pra você fazer. Batera, no geral, o cara sai lá da primeira aula, ele já conseguiu tocar uma música. Simples, mas ele consegue fazer o tum, tum, pá. Porque é um instrumento mais instintivo nesse sentido, né? E um pouco mais simples nesse sentido. Aí, claro, depois você vai precisar de paciência, porque você tem que repetir. Eu acho que depois o instrumento ele fica um pouco mais, talvez, mais xarope do que os outros, para você continuar, porque ele tem muita repetição. Entendi. Né? Mas assim, eu costumo dizer o seguinte: para você tocar, né, você vai ter que fazer basicamente 3 coisas, né? Tocar, estudar e ouvir música. Então eu sempre digo que uma parte do processo é o cara ouvir música, prestar atenção, tentar reconhecer o som da bateria naquilo, para ele realmente treinando o ouvido dele, né? O estudar tem a ver com você ir lá e entender o que fazer, né? E o tocar tem a ver com o cara, assim que possível, ter coragem de se meter num desafio musical, entendeu? Acho que é muito disso, assim. Mas falando especificamente do instrumento, né? A parte motor assusta muito. Né? Então, como é que eu vou usar minha perna direita? É horrível, eu tenho 2 mãos esquerdas, aquela coisa. No geral, qual que é o caminho que a gente faz? A gente aprende pouca coisa no início, pouca coisa, até porque pouca coisa resolve muita coisa. Sim. Né? Bateria, você toca guitarra, por exemplo,
quando você aprende uma música, aquela harmonia, aquela sequência de acordes é daquela música. Sim, Eu sei que em alguns casos você repete alguma coisa, mas no geral aquela harmonia é daquela música. Então você aprende música por música, né? Bateria não. Bateria você tem uma levada, e essa levada você usa em várias músicas. Então a levada que você usa em Billie Jean do Michael Jackson é a mesma que você usa em Enter Sandman do Metallica, por exemplo. Né? Então a mesma levada, mesmo ritmo, né? A abordagem é outra, mas o ritmo é o mesmo. Então se você, e boa parte, se a gente fala do rock, do pop, por exemplo, você tem ali uma lista de meia dúzia de ritmos de levada que você resolve muita coisa. Muita música usa essa meia dúzia de levadas. Então acho que a malandragem no começo que é você realmente dominar essa base, né, essa meia dúzia de levadas, e aí depois, com isso natural, primeiro que já vai conseguir tocar as músicas que você gosta, e segundo que você vai somando as coisas. E a tendência é ficar mais fácil, porque vai fazer sentido na tua cabeça. Né? Então, né, falando de forma teórica, você acha que o caminho inicial legal é esse. Né? Tem o estudo de mão também que você faz, pra você desenvolver habilidade, tudo isso, né? Mas no geral acho que o principal é isso, né? Saber que inicialmente você domina poucas coisas, mas você tem que trabalhar para deixar isso muito natural. Pensando nesse sentido realmente, porque se você for ver música para criança pequena, né, a tal da musicalização, geralmente o que você pega primeiro é um tamborzinho, é alguma coisa que ele bate e sai som, né? Então realmente é instinto isso, né? É mais instintivo, né? E tem a ver com o pulso, com o tempo da música, essa coisa toda que é a base para tudo, né? Exato. O violão, a guitarra, por exemplo, você tem que apertar e até que sai um calinho ali que não doa e tal para sair o som. Realmente me parece que, talvez, acho que, como eu disse, eu tenho duas mãos esquerdas. Essa bateria não rola. Não é, não rola. Tá tudo certo. Cara, e questão assim como escola e como músico, enfim, quais são os teus próximos objetivos aí, assim, qual que é a tua ideia? Crescer a escola, talvez sair dali para outro lugar maior, ou você pretende pegar mais professores e mudar os horários, enfim, o que você tem de ideia assim para o futuro, para o Bateras Play, para você mesmo? Entendi. A gente está num ano de crescimento do Bateras, assim, né? E então a gente já está, por exemplo, nós somos em 3 professores lá, tem eu e mais 2, né? E a gente tem um método exclusivo para criança, de 5 a 7 anos, então a gente está trabalhando em cima desse método bastante com a criançada mais nova. Minha vontade é daqui a um tempo conseguir dar aula para crianças mais novas, né? A gente precisa ter uma abordagem específica, mas tem bastante procura, e acho que eu acho que é muito legal poder expor as crianças mais novinhas nesse universo também, né? A gente vai começar com aulas em dupla, aulas em turma. Que legal. O que é muito legal, especialmente para o pessoal mais novo, né? Eu acho que é interessante, assim. Então a proposta é essa, né? A gente ir escalando nesse sentido, né? Porque assim, você pegar uma roda de 5 pessoas e falar de bateria, eu tenho certeza que um no meio vai falar que tem vontade de tocar. Sim, né? Verdade. Tem aquele desejo guardado, verdade. Né? Então é um momento que muita gente quer. Né? Então a intenção da escola é crescer para chegar nessa, né, em toda essa galera que tem vontade de tocar o instrumento, poder proporcionar e colocar a galera. Eu sempre digo isso, a gente não quer só dar aula, a gente quer colocar você no palco. Essa que é a intenção, por isso que a gente faz eventos. A gente tem que pegar o cara daqui e falar, viu, vai lá, viva a experiência. Depois, se você quiser parar, você vai poder saber que você já esteve no palco e já tocou. Pô, que legal. Então a intenção é essa aí. A intenção é essa. Legal. Cara, eu acho que é isso. A ideia aqui era passar assim, esse senso de empreendedorismo, como que você montou a tua escola, como que foi a tua trajetória e tal. E eu acho que algumas dicas também que você deu aqui bem valiosas aí pra galera que tá assistindo aí. Cara, você tem ideia, você tem a vontade de tocar, de aprender e tal. Tenho certeza que essas dicas aqui já vão ajudar bastante, né? E se você é daqui da região, procura o Martioda, a gente também vai deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo e tudo mais. E procura ele aí, cara, que tenho certeza que vai dar boa, porque me manda muito. Que legal, obrigado. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer bastante. Vamos terminar fazendo um som que eu nem sei qual é ainda. Mas quero agradecer já, obrigado da tua disponibilidade de estar aqui com a gente, abriu tua agenda aí para poder estar com a gente. Que legal, fico feliz. E obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Quer falar alguma coisa pra galera aí? Fica à vontade. Eu só gosto de sempre dizer que sempre é válido se aproximar do instrumento, né? Ainda mais hoje, tecnologia
a galera acaba muito celular da molecada. E o instrumento, ele tem a ver exatamente com o oposto disso. Paciência, disciplina, esperar. Não adianta, assim, você tocar bem o instrumento vai levar alguns anos, né? Você vai precisar ralar, você vai errar, você vai ter que lidar com frustração. Então, eu acho que esse caminho é muito legal. E eu sempre digo isso pra molecada, assim, às vezes, por exemplo, eu vejo pais, né, que estão preocupados que seu filho vá bem no colégio, faça inglês, né, que tem uma carreira maravilhosa, muito legal, né? Mas acho que tocar um instrumento, assim como fazer esporte, tem muito a ver com desenvolver habilidades que vão ser importantes para outras coisas, né? Então o instrumento sempre me ensinou que eu tinha que fazer até as coisas darem certo, né? O instrumento sempre me ensinou que em algum momento vai dar certo. Ninguém tem, e o mundo não tem obrigação de resolver rápido para mim. Faz aí até, né? Então acho que essas coisas do instrumento são muito legais, né? Então eu sempre digo, cara, tenha paciência, fica no instrumento, que isso vai te ajudar a fazer outras coisas depois. Então, toca o instrumento musical. Legal, legal, legal. Valeu, pessoal. Isso aí, valeu.